Olá, gente, boa tarde. Conforme a gente prometeu ontem, né? Estaríamos nos encontrando hoje aqui, na nossa live de hoje. E é um corre-corre, gente, para fazer e para participar e para tudo. Porque eu acabei de chegar de uma maratona de plantões. Muito trabalho, graças a Deus, e muita coisa para fazer por quem precisa. Essa é a medicina que a gente vive, né? Início de carreira, a gente sabe como é, a gente tem que dar mais gás. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Eu aprontei até um scriptzinho hoje que eu falei que a gente ia tratar sobre nossas armas cerebrais de domínio de emoções. Não é verdade? Então, gente, eu me apresentando para quem não conhece, quem não me conhece, meu nome é Carla, né? Como vocês já sabem, Carla Jeane. Eu sou nutricionista, minha primeira formação. Sou especializada em nutrição funcional, em nutrição clínica funcional, mais precisamente falando. E sou médica também, né? Terminei agora o curso de medicina em 2017. Faço residência de medicina de família. E é pensando em família que a gente começa a trabalhar o contexto familiar, tá certo? A partir do que a gente entenda que é a construção da família, né? A gente aprende que nasce, cresce, reproduz e morre. Até o ponto que a gente consiga reproduzir, gente, o chão é bem grande, né? A estrada é grande e complicada, não é assim? Então, eu fui vítima de curral emocional, tá certo? E a neurociência, quando a gente conhece sobre as sinapses cerebrais, desculpa, a gente começa a entender um pouco do mecanismo de ação das emoções, né? E eu, tratando sobre isso, eu aprendo aprendo as técnicas, aprendo os mecanismos de ação e a gente compartilha. Conhecimento é para compartilhar e para ajudar realmente quem precisa, tá certo? Então, nós podemos entender que a nossa vida e a nossa forma de agir e de ser vem de uma construção da nossa infância até o momento atual, não é? A gente não é simplesmente obra do chegou agora. Não, nós somos fruto de tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente viveu, as experiências, seja experiências com os pais, com os irmãos dentro de casa, experiência com pessoas de fora, vivências obtidas a partir do conviver familiar em relação aos seus pais. Então, é assim que a gente se constrói, não é? Em cima de vivências. Eu fui uma pessoa que, eu sou filha de uma prole de 5 irmãos, não é? Minha mãe teve 5 filhos e assim não havia muito espaço entre um filho e outro. Então, assim, quando um filho estava com 3 meses, minha mãe, bem dizer, já estava grávida do próximo. Então gerou assim uma sequência de 5 filhos. Eu sou a filha do meio. E aí você há de convir que uma família que tem 5 filhos pequenos, a atenção desprendida para cada um não é das melhores, né? Então, claro, a gente vai ter aquela escassez de atenção, escassez de afeto mesmo, porque uma mãe só, naquela época, assim, não havia quem ajudasse. Então, assim, a escassez de atenção, de carinho, de berço, né? Minha mãe disse que quando ela foi ter meu irmão, que meu irmão nasceu no mesmo dia que eu, um ano após, eu fiquei aos prantos e eu pedi a colo, né? E ela não podia dar colo, ela estava indo ter meu irmão. E isso foi só um detalhe, né? Da passagem da minha infância. Então, assim, a gente é fruto daquilo que a gente construiu, mas nós não podemos ser vítimas sempre. Ah, porque eu fui criada assim e eu sou assim. Não. Hoje, o que me traz aqui é a gente entender que a gente tem um sistema voluntário, um sistema de vontade, certo? O nosso cérebro, ele é dividido em várias partes. Então, à medida que a gente vai crescendo, desenvolvendo, o desenvolvimento tem a ver com a maturidade do sistema nervoso.
Quando aquela criança vem, ela nasce, ela não segura o pescoço, ela não consegue sentar. Então, à medida que vai ocorrendo o desenvolvimento, ou seja, o amadurecimento do sistema nervoso e as habilidades para a vida, ela vai se enrijecendo, ela vai se endurecendo o pescoço, salvo aquelas crianças que tenham algum problema. Tá certo? Então, o que é que acontece? À medida que eu vou crescendo, vai ter um momento de eu parar meu crescimento físico. Mas o desenvolvimento, ele acontece na primeira infância, na segunda infância, a gente vive desenvolvendo, gente. É tanto que o processo de modificação da gente é contínuo, tá certo? Então, o que acontece? Apesar de nós termos nossas deficiências, sejam de afeto, seja de afeto que a gente não teve na infância, seja de atenção que a gente não recebeu, nós somos capazes de controlar e reverter isso. Tá? Eu vou viver a vida toda vitimada, me vitimando, porque eu não tive a atenção de minha mãe, eu não tive a atenção do meu pai, então eu vou querer a atenção daquela pessoa com quem eu estou convivendo. Então, gera um ciclo de doentio dentro dessa relação, tá certo? Então, hoje à tarde, eu trago essa mensagem já em cima do que a gente estuda sobre o desenvolvimento e o mecanismo cerebral. Nós temos um cérebro, esse cérebro que à frente, o cérebro frontal, ele comanda, é ele que decide o que a gente vai fazer. Eu quero levantar o braço, é o cérebro da frente que comanda. E a gente tem o sistema de emoção. Esse sistema de emoção chamado sistema límbico, constituído de quê? Ao longo da nossa vivência, nós construímos o sistema límbico, memória, vivências boas emocionais, vivências ruins. E o que eu quero trazer nessa tarde é o seguinte: o sistema límbico, o emocional da gente, ele se conecta com vários outros sistemas do nosso sistema nervoso. Por exemplo, os sentidos, áreas de sentidos. O sistema límbico, ele tem conexão com o olfato, conexão com a visão, com a área da visão, conexão com a área da audição, do tato. Então, gente, a gente vivencia, a gente memoriza e a gente é capaz de, ao sentir um perfume, lembrar de uma situação. Porque a memória que está no sistema límbico, com a conexão que faz com o olfato, faz com que a gente associe aquele perfume à imagem que a gente vivenciou ou à emoção também que a gente vivenciou. Tá certo? Isso é muito interessante. Eu convidei até o público feminino, né, para assistir a nossa live. E o que acontece? Quando a gente tem essas conexões cerebrais que fazem com que, ao ver uma imagem, a gente lembre de uma situação, ao sentir um perfume, a gente lembre de outra, ao ouvir uma música, a gente lembre de outra situação, não é? E, de repente, ao tocar em determinado objeto ou coisa, a gente também vivencia uma emoção passada. Eu quero me deter um pouco sobre os relacionamentos, né? Relacionamentos doentios e patéticos, que fazem com que a nossa vida não tenha qualidade. E aí vem a questão: eu preciso amar a mim para poder amar o próximo, não é assim? Então, eu tenho que aprender a me amar. Eu tenho que aprender não a ser superior a ninguém, mas a ter um amor próprio. Muita gente discute sobre isso, sobre o amor próprio. Se eu não amo a mim, eu não tenho como amar outra pessoa. Como é que eu sei que eu não amo a mim? Quando determinadas situações estão me estragando por dentro, estão me afetando negativamente e eu continuo alimentando essa emoção. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. E como eu não me amo, como é que eu posso doar esse amor que eu não tenho para quem está do meu lado? Para quem está dentro da minha casa? Tá certo? E aí eu vou entrar nessa questão da volição e da vontade. Eu preciso, para quem está neurologicamente saudável e submetido a essas situações, é possível fazer exercícios cerebrais, tá? Parar e refletir. Tá, gente? Eu sei que é complicado essa história da emoção e das relações interpessoais. Mas eu fui vítima disso e eu estava pensando que amava
eu estava doando alguma coisa que não era amor porque eu não me amava, tá certo? Então existe um momento que a gente tem que parar, refletir e ver se vale a pena, tá? Então, um relacionamento que se mantém por quê? Você de repente, você tem a determinada vontade de não estar ali porque está lhe causando mal. Mas você lembra, você sente aquele perfume. Aí você lembra de uma situação boa que aquele perfume lhe trouxe, né? A lembrança. E aí você vai pensar nesse momento bom. Aí por migalhas que você viveu, você se mantém ali. Mas seu sistema límbico não lhe faz lembrar nessa hora do perfume as mazelas de sofrimento que você teve enquanto nessa relação doentia. E você vai sofrer porque você lembra dos momentos bons. Aí onde eu quero chegar. Você tem o cérebro frontal. Você tem o cérebro da vontade, que comanda esse sistema de emoção. Tá certo? Então, é necessário que no momento em que um perfume lhe faça lembrar de uma situação boa, de uma migalhinha de coisas boas que você viveu, dentro de um contexto todinho de mazelas, de coisas ruins, é preciso que você iniba essa lembrança boa e faça seu sistema emocional ser lapidado e lembrar de que aquela situação não valia a pena, porque ao passo que você tinha essa migalhinha, você tinha um mar de decepções, de traições, sabe? De atitudes que não condiziam com a importância do rolo que você tem. Tá certo? E se não há esse reconhecimento, ir lá para cá. E você está alimentando o daqui para lá. Porque recebeu uma migalhinha, essa relação não é saudável. É disfuncional. Tá certo? Porque dentro de uma relação nós temos que ter a recíproca. Eu já falei aqui para vocês. Eu não amo 50%, nem 40%. Eu não vou me manter numa relação que eu não possa me doar 100%. Ah, porque se eu me doar 100%, o fulano vai querer montar. Então, olha, se vocês hão de convir comigo que em se tratando de querer montar, quem vai perder não sou eu que estou doando meu 100%. Não sou eu que